E aí, galera, agora nós vamos entrar com um assunto novo, né? Que a gente chegou a começar nas aulas, mas é assunto novo já, que é o feudalismo. E aí a gente vai também fazer uma passagem rápida pelo período feudal. Vamos lembrar que essa questão da ruralização, ela já surge desde a queda do Império Romano, porque com as invasões germânicas, a população das cidades, das grandes cidades romanas, elas começam a fugir para a parte rural, para o campo. E isso vai criar um sistema, vai fortalecer um sistema que já existia, mas que vai crescer cada vez mais e vai ser muito importante para a ideia desse mundo feudal, que é o colonato romano, que a gente vai falar daqui a pouco. Agora, outra coisa a gente entender, quando a gente falou, né, o início da Alta Idade Média, a gente tem a fragmentação do Império Romano, a chegada dos povos germânicos, o Império Franco, que de novo dá unidade, o Império Franco se estende a tomar quase todo o Império Romano do Ocidente como Império Franco. Né? Tem o Oriente, o Bizantino e o Franco no Ocidente. Aí depois, com a morte de Carlos Magno, seu filho, seus netos, aí começa a se perder esses territórios, se fragmentar, com a chegada que a gente viu dos muçulmanos, os sarracenos, né? Que são os muçulmanos da Península Ibérica, e também os vikings, os escandinavos. E aí a gente tem a chegada desse período feudal. O período feudal, ele vai ter algumas características importante ligado a essa ruralização. Por quê? A valorização da terra. A terra é o que faz você ter, né, poder, é o que faz você ser, né, ser respeitado, ser diferenciado. E isso vai ser muito importante, porque você vai ter uma característica que surgiu lá em Carlos Magno, quando eu falei do condado, do conde, do marquês, a marca, né, o ducado, o duque, a questão dos laços de vassalagem, em que esses grupos eram fiéis a um senhor acima deles. E aí a gente vai criar esses traços entre essa nobreza que sobreviveu a essas segundo período de invasões e a esse fim do Império Franco, né? Você vai ter a ressuscitação de um modo germânico de vida que era o comitatus. Comitatus, que valorizava a fidelidade, laços de fidelidade e de coragem entre esses grupos mais fortes, esses líderes. É dessa estrutura dos laços de vassalagem em que você vai ter o senhor feudal, também conhecido como suzerano, que é o que doa o benefício, que normalmente aqui é a terra, tá? Poderia ser outros benefícios também, mas normalmente era a terra, até porque é o de maior valor nesse período feudal. E o vassalo, o que recebe, tá? Lembrando que isso é uma relação de nobres. Tá? Outra coisa, outra característica que a gente tem que entender, que esse vassalo que recebe a terra desse suzerano, quando ele doa terras a nobres inferiores a ele, ele se transforma em suzerano de outros nobres, e esses nobres se transformam em vassalo deles. Então, é como se fosse uma grande construção, né, fragmentada de uma pirâmide de vários territórios em que se vai fragmentando e vai se criando redes de ligação, redes de fidelidade, tá? E a gente vai pensar até que vai criar uma grande paz. Não, havia disputas territoriais, né? De vez em quando alguns falhavam com esse laço de fidelidade e começavam os conflitos, né? E aí o que sustentava as outras relações. Isso é sustentado em dois rituais: homenagem, em que o vassalo declara a fidelidade ao suzerano, né? Era um ritual. O segundo ritual, chamado de investidura, era quando ele recebia. O suzerano ia lá e dava posse, né, a esse benefício que normalmente, como a gente falou, era a terra. Bem, a relação a gente falou aqui da relação entre nobres. Como que era a estrutura social da sociedade feudal? O clero, igreja, no topo, e a igreja controlava tudo, desde o nascimento até o falecimento das pessoas. Lembrando, né, que o cristianismo cresce no fim do Império Romano, se transforma em uma forma de unidade dentro, né, da fragmentação dos povos germânicos, se fortalece junto com o Império Franco, que vai se estender e crescer, né? E quando chega nessa fragmentação do período feudal, é essa igreja que, na verdade, é a grande unidade desse mundo romano ocidental. Não há outro, porque há vários líderes, cada um dando os seus feudos, por mais que há laços de fidelidade, mas há grupos rivais também, mas que todos eles são cristãos, né? E aí você tem o segundo grupo, que é a nobreza, e o terceiro, que são os servos que sustentam toda essa estrutura.
Bem, da nobreza, lá mais na frente, no fim da Alta Idade Média para Baixa Idade Média, você vai ter um surgimento de um grupo chamado de cavaleiros, né? Um grupo que vai nascer, surgir dentro desse grupo. Entre os servos, você vai ter dois grupos que vão surgir também. São os vilões, que vão morar nas vilas, né? A gente vai daqui a pouco entender como é essa construção das vilas. E os servos da gleba. Gleba porque esses servos eram presos à terra. Se o feudo era tomado posse por outro senhor, esse servo da gleba não podia sair dessas terras porque ele estava preso a esta terra, diferente do servo comum, que muitas das vezes mudava e procurava senhores que era melhor de lidar e trabalhar. Bem, como que era a relação do servo com o senhor? Era a forma de colonato que vem do Império Romano. E aí você tinha três impostos importantes. Havia outros vários, mas os três mais importantes. A corvéia, em que o servo trabalhava 3 dias nas terras do senhor, para ele como imposto, né? A talha, em que esse servo, nas terras que o senhor permitia que ele morasse e plantasse para ele, parte da produção, uma parte tinha que ser dada ao senhor. E as banalidades, que eram os impostos que ainda tinha que pagar pelo uso do moinho, uso do celeiro, tudo aquilo que usasse da estrutura do senhor, o servo ainda pagava. Então a gente já entender como que funcionava essa estrutura feudal. Agora a gente vai entender como que era essa divisão de terras do feudo. Gente, para a gente terminar e concluir rapidamente, parece até uma célula, né? Professora de ciência, parece até uma célula. Mas aqui, na verdade, é só para a gente ter uma ideia de como que era a divisão territorial do feudo. Você tinha, né, aqui a casa do senhor, né, o castelo, com o passar dos tempos, vão se construindo castelos com uma estrutura de muralha de proteção, até por causa dos conflitos, né? E o que funcionava aqui? Na verdade, essa cidadela do senhor, né, só morava ele e os grupos domésticos. Só muitas das vezes entrava toda a estrutura para dentro só nos momentos de conflito, porque ali era a proteção contra os grupos invasores. Bem, aqui era o manso senhorial. Essas terras do feudo é onde estavam as plantações, os animais do senhor. E aqui o servo trabalhava praticando a corvéia, né? Trabalhando diretamente para o senhor. São as melhores terras, as mais próximas da casa dele. Depois aqui tinha o manso servil, aonde os servos construíam suas casas e suas plantações e criavam seus animais. E daqui eles pagavam o imposto talha, que era uma parte, né, do que eles produziam para o senhor. E essas terras comunais eram as terras que normalmente eram alagadiços, eram florestas, né, locais de difícil acesso. Apesar de serem dos senhores e ser do feudo, elas, na verdade, elas estão aqui com um papel de quase abandono, né? É aqui até que se cria a lenda, por exemplo, de Robin Hood, floresta de Sherwood, que ficava no condado de Nottingham, né? E aí onde Robin Hood se escondia com seus grupos ao saquear os mais ricos e dar aos pobres que moravam aqui, né? Nessa região do Manso Servil, onde vai surgir também as vilas, os vilões, né? O termo vilões, que no começo é moradores de vila, depois vai se tornar um termo maldoso, de mal, né? Por causa de alguns serviços que eles faziam para os senhores. E, para a gente fechar, essas terras comunais que vão ser extremamente importantes para a gente estudar na semana que vem a Baixa Idade Média. Beleza? Até a próxima. IEGA fica em casa, vamos passar por tudo isso. Um abraço, fiquem com Deus.